Paz e graça, sejam todos bem-vindos a mais um comentário bíblico da lição A Vida Debaixo do Sol, reflexões no livro de Eclesiastes. E hoje seguiremos meditando no capítulo 8. O tema de hoje é o desconhecimento humano sobre a retribuição divina. É interessante esse título porque a palavra desconhecimento humano já nos chama a atenção pelo capítulo. O capítulo vai afirmar então que o conhecimento humano é muito limitado. O próprio autor de Eclesiastes, ele afirma que se dedicou, que se empenhou, se esforçou para conhecer várias questões que havia nesse mundo debaixo do sol. E ele chega a algumas conclusões que era interessante trazer para o nosso espectador de hoje. Ele pergunta: quem é o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reduzir o seu rosto e muda a dureza de sua face. O versículo 7 diz: porque este não sabe o que há de suceder, este quem? O humano, o homem. E como há de ser, ninguém há quem o lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Então ele passa a trazer algumas questões que o próprio ser humano convive com elas, mas não podem resolvê-las. Por exemplo, o dia da sua morte. Quem é que sabe o dia da sua morte? Se ele pudesse prever, por exemplo, ele evitaria. Não é isso? Então, por mais que o homem estude, por toda a ciência que já se desenvolveu, mesmo assim o homem ainda é incapaz de conhecer a sua morte. Ele é muito limitado, o conhecimento humano é limitado. E estamos falando aqui de alguém que realmente se esforçou, se dedicou uma vida inteira, se empenhou a conhecer todas as coisas que havia debaixo do sol. Ainda no verso 16, encerrando, 16 e 17, encerrando o capítulo 8, ele ainda afirma, ele retoma: aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia e nem de noite vê o homem o sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que o trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Veja bem essa afirmação do sábio, do escritor de Eclesiastes. Ele está dizendo que por mais que o homem se esforce a conhecer, e ele fez isso, né? Ele empenha em toda a sua vida, ele não vai compreender a obra de Deus. O desconhecimento do humano sobre a obra de Deus, não é verdade? E ele ainda afirma que o seguinte: por mais que o sábio chegue a dizer, eu vou descobrir essa verdade, por mais que ele avance, que ele pesquise, que ele chegue a algumas conclusões, nem por isso ele vai poder encontrar totalmente as respostas que procura. Então, nesse sentido, podemos dizer que o conhecimento humano é limitado. E essa perspectiva adotada, então, pelo autor do capítulo 8, o autor de Eclesiastes, vai nos ajudar a compreender questões que já havíamos discutido na semana passada, no tema anterior. Por exemplo, a diferença do justo e do perverso. Talvez as questões trazidas aqui pelo autor de Eclesiastes nos ajudem a entender porque muitas vezes o perverso prospera, e ele vai fazer algumas referências a isso, e o justo não. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 10: ainda também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. É interessante essas questões trazidas pelo autor de Eclesiastes, porque isso só mostra o desconhecimento humano diante da recompensa divina. Parece que aos olhos humanos, a gente vai falar mais um pouquinho à frente, aos olhos humanos é incompreensível isso. Como é que Deus recompensa o perverso muitas vezes, ou aparentemente parece recompensar o perverso, enquanto o justo não é recompensado? É o exemplo de alguém que fez todo o mal, toda a perversidade sobre a terra.
E chegou um dia que ele recebeu um enterro, ele recebeu honras por isso. Enquanto muitas vezes aquele que vivia na casa do Senhor, no templo, dedicando-se à obra dele, a fazer o trabalho do Senhor, ele é esquecido na cidade onde morou. Ainda ele vai dizer, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se prolongam. Parece que é premiado em algumas versões, enquanto que o justo não. São essas questões trazidas pelo autor de Eclesiastes que também nos incomodam muitas vezes. E às vezes nós podemos também fazer esses questionamentos. Pode ser muitas vezes de forma retórica, sabendo as respostas, mas também pode ser muitas vezes realmente como uma procura, como talvez fosse a busca do sábio aqui do capítulo 8. Ele estava numa procura em realmente conhecer os mistérios de Deus, porque Deus recompensa uns de uma maneira e recompensa outros de outra maneira. E assim nós podemos nos deparar realmente, de fato, com questionamentos sinceros por parte do autor de Eclesiastes. A grande sacada, então, é entender aqui que conhecimento é limitado quando pensamos numa perspectiva de uma vida debaixo do sol, limitando-se apenas a esse plano horizontal. De fato, olhando para esse plano, nós não encontraremos as respostas que procuramos, pois o conhecimento humano e o conhecimento que o homem tem da vida aqui nesse plano, nessa vida debaixo do sol, é muito limitado. E é por isso que é a causa de muitas frustrações, de muitos desgostos, porque muitas pessoas não conseguem compreender, principalmente quando elas se deparam em situações que se vê em aflição, muitas vezes eles servindo a Deus, enquanto que outros que não servem a Deus parecem prosperar, parecem estar se dando bem na vida, porque ele está olhando apenas numa perspectiva de uma vida debaixo do sol, procurando as respostas a partir desse plano material, dessa vida material. E nesse sentido, nós lembramos das palavras do apóstolo Paulo, que o homem carnal, ele só vê as coisas como um homem carnal. Ele só entende as coisas como da carne. Por quê? Porque ele só pensa nesse plano, nessa vida debaixo do sol, olhando para a recompensa, para a retribuição dele, apenas nesse plano horizontal. E talvez para ter um melhor entendimento sobre a obra de Deus, é necessário buscar conhecer Deus verticalmente. Buscar o conhecer de Deus a partir de uma perspectiva, de um relacionamento para além do sol. Quando nós olhamos a vida para além do sol, não nesse plano, nós vamos entender muitas questões que talvez, olhando só pelo plano da vida material, da vida debaixo do sol, não entenderemos. Pois é o olhar espiritual. Certo que nem todos vão chegar a essa visão, esse plano, porque o homem carnal não vai conseguir entender as coisas espirituais, olhar como na perspectiva do Espírito de Deus. Então, só o homem espiritual, aquele que é regenerado, é nascido de Deus, do Espírito de Deus, é que pode entender a vida pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. E é por isso que chegamos à conclusão também do apóstolo Paulo, quando diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Porque quando nós olhamos a vida, uma recompensa, pensando apenas nesse plano, nessa vida debaixo do sol, nós estamos então o quê? Tendo uma visão apenas carnal. E isso muitas vezes é loucura para Deus. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a cruz de Cristo, para o plano da salvação, que muitas vezes é loucura para o ser humano, como é que um Deus pode morrer na cruz, já que era um lugar de humilhação, um lugar de castigo? Que sabedoria há aí? Mas quando nós entendemos que há uma sabedoria nisso daí, então nós passamos a entender a vida de outra maneira, porque nós estamos olhando a vida não baseado nesse plano material, nessa vida debaixo do sol, mas estamos num plano espiritual, num relacionamento vertical com Deus. De outra maneira, qualquer compreensão que seja limitando apenas esse mundo, a esse plano, essa vida debaixo do sol, será loucura para Deus. E aí eu faço a pergunta para você essa noite: qual é a sabedoria que você quer para você? A sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria do homem, que se limita apenas a esse plano? Acredito que nem toda filosofia, nem toda teologia
Nem toda ciência pode explicar essa sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus não se limita a essa vida debaixo do sol. A sabedoria de Deus está para além desse plano material, desse plano horizontal. É uma sabedoria que vem do alto. Deus possa abençoar você grandemente e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo comentário da lição do livro de Eclesiastes. Até lá!